Bom dia, nós somos a equipe Laranjinhas e a gente vai apresentar sobre métodos contraceptivos. Existem diferentes tipos de métodos anticoncepcionais e nem todos são adequados para o estilo de vida de uma pessoa em particular. Para que o método seja eficaz, é importante não só avaliar o índice de falhas, mas também avaliar o conforto, a acessibilidade e os riscos à saúde, mesmo que corresponda ao objetivo pretendido, que pode prevenir a gravidez temporária ou definitivamente. Eles podem ser classificados em 5 tipos: comportamentais, hormonais, de barreira, intrateurinos e definitivos. Os métodos comportamentais ou naturais se baseiam em mudanças no comportamento, como abstenção do sexo, que pode ser a tabelinha, e relações em que o esperma não é colocado no interior da vagina, que é o coito interrompido. Os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios, que atuam evitando a ovulação ou dificultando a passagem do espermatozoide. Como, por exemplo, os adesivos, as pílulas anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte e também as injeções. Começando sobre a camisinha masculina, ela é basicamente uma capa fina de borracha que, na sua maioria, é feita de látex, que ela deve ser colocada no pênis para impedir o contato com qualquer superfície. E os preservativos, como a camisinha masculina, elas são uma forma simples de se proteger contra a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Eles atuam capturando o esperma quando é liberado e impedindo que ele entre na vagina. E para usar é fácil, simples. Você apenas deve desenrolar no pênis ereto e retirar após o sexo. Ele só pode ser usado uma vez, então após o uso deve ser descartado. Com as vantagens, ela pode ser usada na hora que precisa. Ela é facilmente carregada com você. Ela não é afetada por outras medicações. Ela pode ser usada durante a amamentação. Ela não tem hormônios. É fácil de utilizar e é a melhor proteção contra todas as doenças sexualmente transmissíveis. Sobre as desvantagens, ela interrompe o sexo. Ela pode rasgar ou sair durante o sexo se não for corretamente usado. E algumas pessoas são alérgicas a preservativos de látex. Mas também existe outros preservativos que são feitos de poliuretano, que tem a mesma eficácia. Bom, a vasectomia é uma cirurgia simples que interrompe a passagem dos espermatozoides do saco escrotal para o líquido ejaculado. No procedimento é feita uma anestesia local e um pequeno corte no saco para localizar os canais por onde passa o sêmen, com os espermatozoides. Esses canais são cortados e depois amarrados. Por fim, o médico fecha o pequeno corte. O procedimento costuma ser rápido, pouco invasivo e pode ser realizado até em ambulatório, sem necessidade de centro cirúrgico. Em menos de 30 minutos, o homem está liberado para poder ir para casa tranquilamente. Mas, mesmo após a cirurgia, é importante manter o método anticoncepcional durante 60 dias após o procedimento, porque alguns espermatozoides permanecem vivos no canal que chega ao pênis. Anticoncepcional em gel é mais conhecido como vasalgel. A ideia do vasalgel não é nova. Tem um outro experimento semelhante com esse gel, que é um gel contraceptivo masculino, que também está sendo testado em homens lá na Índia. A diferença é que o vasalgel não foi projetado para desabilitar o espermatozoide. Os especialistas afirmam que o vasalgel tem a vantagem de poder ter seu efeito revertido com uma simples injeção de bicarbonato de sódio nos mesmos canais. O vasalgel não é uma pílula masculina, pois sua forma de ação se assemelha com uma vasectomia reversível. Os primeiros testes do medicamento foram feitos em coelhos e comprovaram que a eficácia da contracepção e da reversibilidade do método são eficazes. Agora, o vasalgel foi utilizado em 16 macacos adultos, lá nos Estados Unidos, e ainda está à espera de uma aprovação. Os animais foram monitorados por 2 anos, enquanto viviam livres com fêmeas férteis, passando por pelo menos uma temporada reprodutiva. Como que funciona? O vasalgel não é um método hormonal. O médico é quem faz a aplicação da injeção no paciente. O medicamento é composto por um gel aplicado diretamente no duto deferente, que é um canal que leva o espermatozoide do testículo para a uretra. Sobre as camisinhas femininas.
Então, ela é basicamente uma bolsa de plástico fina, transparente, contendo 2 anéis, um sendo preso na borda e o outro móvel, que não deve ser removido dentro da bolsa. Então, ela funciona da seguinte maneira: a camisinha ela impede o contato com a vagina, da vagina com o pênis nas relações sexuais, e impedindo assim que os espermatozoides entrem em contato com a vagina e entrem no útero. Ela também ela também previne doenças sexualmente transmissíveis. Vou falar aqui alguns cuidados que são necessários ao usar a camisinha feminina. Deve-se usar a camisinha desde o começo do contato entre o pênis e a vagina. Você só pode usar uma vez a camisinha, então após o uso ela deve ser descartada, porque se você usar por mais de uma vez, ela não previne contra a gravidez e outras doenças. Você sempre deve guardar a camisinha feminina em lugares frescos e secos. E nunca abrir a camisinha feminina com dentes ou objetos que possam danificar ela. A pílula anticoncepcional é um comprimido que contém hormônios parecidos com os hormônios que a mulher produz em seu corpo. Para usar qualquer uma das pílulas, é importante que a mulher, após escolher a pílula como método anticoncepcional, procure um serviço de saúde para receber as informações e orientações corretas sobre como usar e as suas características. Cabe ao profissional de saúde também informar e orientar sobre os critérios médicos que indicam se a pessoa pode ou não usar esse método anticoncepcional. A principal forma de ação da pílula anticoncepcional é impedir que ocorra a ovulação, ou seja, se a pílula for usada corretamente, ela impede o amadurecimento e saída do óvulo do ovário, impedindo assim que ocorra a fecundação. A pílula produz também alteração no muco cervical, dificultando assim a passagem dos espermatozoides pelo colo do útero. A eficácia da pílula, assim como todos os outros métodos anticoncepcionais, depende muito da maneira em que a pessoa usa. Sua eficácia apresenta taxa de falha de 0,1 a 8%, ou seja, a cada 1.000 mulheres usando, no período de 1 ano, 1 a 80 mulheres podem vir a engravidar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios, que alguns dos, que é regular o ciclo menstrual e diminuir a frequência de intensidade das cólicas, e os efeitos colaterais que causa da mulher são náuseas, nervosismos e em algumas mulheres podem causar alteração de humor. O DIU é uma pequena estrutura que é colocada no interior da cavidade uterina através de um procedimento relativamente simples. Esse método não interfere na relação sexual e nem no processo de amamentação. Pode ser utilizado por mulheres de qualquer idade e não afeta a fertilidade do paciente. Mas antes da implantação do DIU, deve-se fazer alguns exames ginecológicos para descartar a presença de alterações anatômicas e de infecções ou problemas na região. Normalmente ela é colocada no próprio consultório médico, seguindo alguns procedimentos simples e indolores. Como resultado, a haste principal do DIU fica implantada dentro do útero, enquanto uma fina cordinha ligada à extremidade inferior do dispositivo é deixada dentro da vagina, para servir como suporte no momento de extração do dispositivo. O DIU apresenta como principal vantagem seu uso por períodos prolongados. Pode ser mantido durante mais ou menos uns 5 anos, dependendo do tipo. Apesar de sua eficácia comparada a anticoncepcionais orais, o DIU apresenta a vantagem de não precisar lembrar todos os dias. Os tipos de DIU, primeiramente, é o Mirena, e para conseguir diferenciar os dois, é porque o Mirena ele é uma de forma de Y e ele é hormonal. Então, além dele reproduzir reações inflamatórias no útero, ele possui uma estrutura com este com hormônio de progesterona. Então, a substância ela é liberada aos poucos durante o uso, mas é com uma pequena quantidade e ele pode ser absorvida pela corrente sanguínea. Mas, em termos gerais, o dispositivo ele atua da mesma forma que um DIU de cobre. Então, ele causa muitas alterações no útero e impede a gravidez. E ele também, algumas mulheres, 1/3 das mulheres usam esse método para apresentar um bloqueio na menstruação. Bom, o DIU de cobre, para diferenciar, ele é em forma de teia, ele não tem hormônios, e durante a ação ele é liberada pequenas quantidades do cobre no útero, e ele causa algumas alterações no endométrio.
no muco e na mortibilidade das trompas. Então, dessa forma, ele ocorre uma reação inflamatória, mas não faz mal ao organismo, então não tem problema. Mas ele toma a região hóstil ao espermatozoide. Então, dessa forma, o DIU também ele consegue evitar uma gravidez. Então, nos dois tipos que você usar, ele vai estar evitando. Mas para diferenciar o de Mirena e o de cobre é porque esse tem 0,7% e já o de Mirena tem 0,2%, então tem uma diferença um pouco grande. E o efeito colateral mais frequente é do aumento do fluxo menstrual. Então, a diferença é que do Mirena ele diminui e o de cobre ele aumenta. Então, ele pode permanecer no corpo da mulher por até 10 anos. E o de Mirena até 5. Então, tem uma diferença. Um fato bem importante para se lembrar que quem que pode usar o DIU? Ele é indicado para qualquer mulher acima de 14 anos e com uma sexualmente ativa e que não tenha fatores de risco para nenhuma doenças inflamatórias pélvicas. Então, políticas públicas discute situações de vulnerabilidade no uso de métodos contraceptivos nas relações afetivas sexuais na adolescência e juventude. E uma pesquisa feita mostrou que 17 dos entrevistados semi-estruturados com jovens de 18 a 24 anos, 9 moças e 8 rapazes de classes populares do município do Rio de Janeiro, que haviam tido ao menos um episódio de gravidez na adolescência. E também foi discutido a recente implementação de políticas públicas voltadas à sexualidade e à saúde reprodutiva dos adolescentes. E o posicionamento de profissionais da saúde sobre o tema no âmbito da programação de atenção integral à saúde da mulher. Os resultados mostram que existem descontinuidades no uso dos métodos contraceptivos, tendo em vista que o relacionamento entre adolescentes são marcados por forte hierarquia de gênero e pela ausência de uma formação adequada sobre a sexualidade no contexto familiar e escolar. A menor influência do discurso religioso na regulação das práticas sexuais, as mudanças sociais no âmbito da família, das relações intergeracionais e de gênero. O processo de transição à vida adulta alterou-se muito nas sociedades ocidentais modernas. A construção social da adolescência na atualidade se faz sobre o aprofundamento do processo e individualização com dinâmicas peculiares conforme o segmento social considerado. Os técnicos acreditam que o uso significativo de contraceptivos tem relação com o aumento das taxas de urbanização, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e novos padrões familiares, com um número cada vez menor de filhos. A taxa considerada é elevada, um dos motivos que fazem os especialistas preverem a população brasileira não crescerá em ritmo tão acelerado quanto em outros países em desenvolvimento nos próximos 50 anos. A ONU também desenvolve as estatísticas comparativas entre os países a partir de dados oficiais fornecidos pelos próprios governos. Os dados de utilização de métodos contraceptivos no Brasil foram fornecidos pelo Sistema de Informações do Ministério da Saúde. A sexualidade está relacionada à vida, sensações, sentimentos e emoções relacionados com o prazer. Como envolve diversas dimensões humanas, é um tema muito difícil de ser tratado, que até hoje é permeado por dúvidas, preconceitos, estereótipos e alguns tabus. Para isso, o tema sexualidade e contracepção tem o objetivo de informar sobre esse assunto. Auxilia em diversos delitos que podem ser cometidos pela falta de informações sobre isso também. Muitos ginecologistas recomendam os anticoncepcionais e dizem que é o método mais eficaz e tudo mais, mas na verdade, assim como os outros, e assim como eu já falei, independente do método que você usa, se você não usar da forma correta, com frequência, do jeito certo, todos têm chance de falhar. Outro mito também é sobre o DIU. Dizem que mulheres que não tiveram filhos ainda não podem usar porque ele pode ser abortivo. Mas, na verdade, não também.